Olá, colaboradores do Grupo Mateus, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podioteca, o podcast literário da Unimateus. Fica com a gente que o episódio de hoje está muito legal. E aí, Emerson, tudo bom? E aí, Suliane? Cadê nossa fala? Tá conectado? Porque a Uni tá on. Achei que ia esquecer. E eu esqueci. Mas enfim, o episódio tá muito bacana. A gente vai resenhar hoje um livro e, para tanto, a gente tem um convidado especialíssimo. Exato. Faça as honras da casa, por favor, Emerson. Pois não. Hoje nosso episódio vai ser com o João Pedro, que é formado em História pela UFMA. Sua primeira experiência profissional foi como professor do ensino médio. Olha, que ele não é pouca coisa não. Né, não. Por mais ou menos um ano, depois disso estagiou na Biblioteca Benedito Leite e no Tribunal de Justiça. Tá vendo que nosso convidado hoje está demais. Cuidando dos acervos de memória e documentação rara. Lá no TJ ajudou na pesquisa, organização e apresentação da exposição Maria Firmina dos Reis, 200 anos inspirando humanidades. Em agosto de 2023, ele saiu do TJ e ingressou no programa de estágio aqui no Grupo Mateus. No mesmo período, ele foi efetivado em fevereiro desse ano, em 2024, enquanto ainda estudava Direito na UFMA. Atualmente ele está no 5º período de Direito e o nosso convidado, João Pedro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente quer te agradecer, né, por ter aceitado esse convite e participar desse projeto que pra gente é muito legal, é inovador, é trazer um pouco mesmo dessa linguagem informal para falar de coisa legal, mas alcançando aí não só também os colaboradores, mas a todo mundo que gosta de livro, de literatura. O podcast somos eu e o Emerson, né, não amigo? Exato. E aí a gente vem engrenando nesse caminho literário, trazendo para as pessoas que ler, além de ser uma ferramenta de desenvolvimento, é agradável, é bacana e é leve. Hoje a gente te convidou, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente, por me receber. A gente é que agradece. Para resenhar o livro O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Antes de chegar nesse livro, antes da gente fazer a resenha e falar um pouco mais, a gente queria te conhecer. Exatamente. Okay. Tá bom? E algumas perguntas para a gente conhecer e entender o teu percurso aqui dentro da empresa. Exatamente. Minha primeira curiosidade é essas duas formações, que tu é formado em História e tá indo para agora a área da Direito, né? Como é que funciona isso no teu dia a dia? Como que foi isso? Cara, é muito bacana, porque quando a gente entra no Direito, eu vivo dizendo assim que para mim o Direito ele não deveria ser uma graduação como é aqui, né? Você deveria ter alguma experiência antes. Porque você entra muito jovem, você vê assim, o seu curso começa, a primeira coisa que você vê é divórcio, é nascimento, é separação de bens. Você não tem a mínima ideia porque você não teve essas experiências na vida, mas você também não sabe por que essas coisas estão na ordem daquele jeito. E quando você vem da história, você vê uma lei ali, você sabe por que o direito está começando ali, né? Por que aquela coisa está naquela ordem, por que aquela coisa tem aquele nome. E eu lembro, assim, na faculdade de História mesmo, eu tinha um professor que ele vivia falando de um livro muito bom, chamado A Cidade Antiga. E aí depois eu encontrei outro professor de Direito que também vivia falando desse livro. Ele ficou muito, muito fascinado, porque é um livro que ele fala que o direito está surgindo ali há muito tempo atrás na humanidade, junto com a religião, junto com a cultura, junto com vários movimentos, e que as manifestações religiosas dos gregos, dos romanos, dos hindus, eram, na verdade, formas de demonstração de direito, né? Então, assim, quando você tem essa conexão, é um curso que fica mais divertido, é um curso que fica mais prazeroso, mas é um curso que você tem um pensar totalmente diferente. Que hoje em dia as pessoas fazem, às vezes estão preocupadas em passar numa prova de um concurso, ou já entra no primeiro período, a pessoa já está preocupada com a OAB, mas ela tem que ser mais do que o operador do direito, né? A gente concede até muito poder para o direito na sociedade aqui no Brasil. Então, o cara tem que ter uma cabeça, assim, para poder ver um pouco além do que tá óbvio. A gente tem uma ideia muito formal, né, do direito, assim, de quem estuda, de quem é da área, assim, né, da magistratura, né, uma postura diferente. E aí, tu traz na tua fala a questão divertida, eu fiquei assim, né, poxa, eu nunca tinha ouvido uma característica dessa para o direito. É verdade. Assim, a primeira pessoa que eu vejo da área falando isso, é muito legal.
Alguns cursos têm até aquela parte introdutória da área de direito, por exemplo. Eu sou formado em administração, a gente vê o direito empresarial, vê o fundamento do direito também. Mas, assim, ter essa visão da formação é muito interessante. Falando que, trazendo um pouquinho mais para o Grupo Mateus, tu iniciou aqui como jovem aprendiz, como é que foi essa experiência de... Como estagiário. Perdão, como estagiário, como é que foi essa... Você, né? É um jovem aprendiz. Também é jovem. É um jovem aprendendo, pronto. Verdade. Olha, foi muito bacana, assim, o projeto de estágio, eu lembro de ter visto a vaga, assim, eu realmente não me recordo onde foi naquela plataforma do GUP, né? Isso. E aí, assim, eu me inscrevi pro desencargo de consciência e tal, aí eu vi o pessoal tava chamando já pra entrevista quando eu percebi. E aí eu lembro que na nossa recepção foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito tocado, porque foi uma coisa muito bem organizada, né? Pelo que eu entendi, tinha sido o primeiro programa de estágio unificado, né? Porque antes era muito ad hoc, né? Eles precisavam em tal setor, chamavam para tal setor. Então veio muita gente de uma vez, eles tiveram todo um cuidado de nos recepcionar. A Maíla, que tocou o projeto, né? E quando eu entrei no setor também, eu me senti muito bem recepcionado pelo próprio pessoal do setor. Assim, o pessoal sempre foi muito compreensivo, assim, de ensinar as coisas mais básicas, né? De ensinar... Eu lembro, assim, que no segundo dia que eu cheguei já tinha uma apresentação ali, sabe? Curso rápido de direito do trabalho, e vamos ver todas as coisas que seriam necessárias. Em 3 dias ali a gente já estava começando a trabalhar. E lá é um setor muito bacana, porque na faculdade de Direito a gente praticamente não ouve dessa área do direito corporativo, né? Como vocês falaram, assim, é um pessoal que gosta muito de se ver como muito formal. Então, tem gente que no primeiro dia de aula já tá de terno, já tá chamando o outro de doutor. Nossa! Você já pede pra ser chamado, Eu né? fico um pouco constrangido, confesso. Mas assim, então assim, no primeiro dia todo mundo já tá querendo saber, não, você juiz, você delegado, você advogado, e eu acho bacana, é importante você traçar os seus adjetivos. Mas eu nunca tinha visto ninguém falando de direito corporativo, nem direito empresarial. Então, quando eu cheguei aqui, é uma área muito corporativa que parece que incidentalmente trabalha com direito. Eu tenho um colega que ele é da área da tecnologia, por exemplo. Ele já tem muitos amigos aqui na Pulse, né? Apesar dele trabalhar em outro lugar, ele trabalha no tribunal, né? E ele fala das experiências de trabalho dele no mundo corporativo são muito parecidas com as minhas. E são áreas de direito e tecnologia, são totalmente diferentes. Sim. Mas é um mundo muito curioso de você ver como funciona, né? E como aqui a gente é uma empresa de supermercados primariamente, a gente está muito ligado à operação em si, né? Está muito em contato com o próprio direito do trabalho, direito do consumidor. Então, é interessante porque tudo que você vê, você já vê aplicando. Então, nada é abstrato. Sim. Se você está vendo ali sobre tal lei, se você ouve alguém na sala perguntando, como é que funciona tal lei? Você já sabe que é porque ela está vendo um caso para aplicar aquilo ali. Então é muito lúdico aprender, porque você fixa bem na sua memória. Então quando você volta para aula, você tá craque ali, né? Se você está na graduação, na pós, exatamente, né? Porque você já fixa bem na memória. Legal. Então quando você vê futuramente um caso, por exemplo, de uma lei, digamos, de justa causa, você não está pensando na lei, você está pensando no caso que você já viu que está falando disso. Né? Então é bem bacana para aprender. Bem legal. É um gancho para a gente conhecer um pouquinho sobre os... Hoje, tu entrou no programa, através do programa de estágio, né? Que é um programa que hoje é gerenciado pela Unimateus, né? Unimateus, exatamente. Tu entrou pelo programa de estágio, após um tempo, tu és efetivado, tu estás como assistente jurídico no setor jurídico do Grupo Mateus. Exato. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como que é o setor jurídico, trata mesmo de questões relacionadas ao direito, especificamente do trabalho, do consumidor, como é que funciona, assim, pra gente conhecer de verdade mesmo. Certo. A gente tem o nosso setor jurídico aqui na Matriz, mas a gente tem alguns polos espalhados pelos outros administrativos, como em Salvador, no Recife, Imperatriz, né? A depender do porte da sede administrativa, tem mais ou menos funcionários. Além disso, a gente tem alguns escritórios terceirizados para trabalhar com casos específicos, né? A gente tem alguns parceiros aqui em São Luís, tanto para o direito tributário, para o consumidor, para o civil, para o trabalhista. Mas na nossa sede, a gente tem uma equipe de mais ou menos que hoje, acho que está de 35 a 40 funcionários, né? Talvez um pouquinho mais em São Luís.
E a gente tem várias sub-equipes, como, por exemplo, a equipe especializada no trabalhista, a equipe especializada no tributário, no cível, a equipe especializada no PROCON. E cada uma delas, ele trabalha juntinho, né, sentando um do lado do outro, mas como ali a gente é muito próximo, acaba que os conceitos, as ideias ali todas estão trabalhando junto, porque você está vendo o PROCON, você está vendo o cível, você está vendo o trabalhista, está tudo junto. Então, ali cada um se ajuda e eu acho que isso é muito bacana, assim. É um local em que as pessoas elas estão muito dispostas a ajudar umas às outras com quaisquer dúvidas que você tem, assim, é um pessoal muito parceiro. Isso foi uma coisa assim que eu fiquei muito, muito feliz de ter encontrado um ambiente com esse tipo de compreensão, porque às vezes no direito, assim, o pessoal que está acostumado a ver Suits, essas séries de advogados, imagina que é uma coisa ali em alto nível, ali todo mundo muito sério, zangado, competitivo, a perna um no outro, e não deixa de ser uma coisa de alto nível, né? É uma empresa muito grande, mas é uma empresa ali que pelo menos o jurídico está trabalhando num nível de cooperação muito bacana. E isso é uma coisa bem legal. Eu sou da equipe do trabalhista, né? Eu particularmente fico concentrado nas demandas sindicais, né, de relação com os sindicatos trabalhistas, tanto do aspecto do laboral, que são os empregados, né, que se unem no sindicato, quanto no patronal, que são os donos das empresas, né? Mas, como o cargo já diz, né, eu sou assistente, então eu fico meio pivô, auxiliando qualquer outra demanda trabalhista que possa surgir, fazendo relatórios. A gente, quando recebe uma convenção coletiva, que é, por exemplo, um documento em que o sindicato laboral e o patronal se unem para estabelecer, olha, você vai receber esse piso salarial aqui, as suas horas extras são dessa forma, você vai poder folgar nesses feriados, né? Porque o acordo coletivo, a convenção coletiva, elas meio que substituem a CLT em determinados aspectos, né? Elas dão outros direitos que não estão previstos na convenção. Complemento ou na CLT, exato. É um complemento. Entendi. Então, muitas coisas que nós, por exemplo, estamos acostumados a pensar como direitos da CLT, na verdade, estão em convenções de trabalho. E às vezes você está, assim, pessoas de outros setores, né, estão abrangidas numa convenção que elas nem sabem que existem, né? Por exemplo, qualquer pessoa que trabalha ali numa rua grande, num comércio, tá dentro do sindicato dos comerciários, às vezes a pessoa nem se toca. Mas é importante a pessoa ir conhecer essas coisas para ter consciência dos direitos que ela tem, né? E às vezes ela tá deixando passar. Então isso é bem bacana. E aí também, como o Grupo Mateus ele tá se expandindo, né? A gente está num projeto de expansão aí a todo vapor. A gente acaba que tendo que ter vários sindicatos, né? Então tem acordo coletivo de várias determinadas regiões que isso às vezes acaba sendo confundido pelo nosso colaborador, porque lá em São Luís tem isso e aqui na região tal não tem. Isso acaba acontecendo, né? E isso é um problema assim constante que a gente tem que lidar. Eu vou te dar o exemplo aqui do Maranhão e de São Luís. A gente tem uma federação de supermercados, tem o sindicato da federação, mas às vezes a cidade ali em si tem o seu próprio sindicato. E aí você vê no documento da federação, tem aquela cidade listada, mas eles próprios às vezes têm um outro sindicato que às vezes não sabem, não avisaram e tal. Então, assim, tem essa questão da abrangência. A gente tem alguns parceiros como de consultoria, né, para esmiuçar, para ver essa abrangência aqui tá certa mesmo, mas a gente também tem esse cuidado de saber deixar bastante claro qual sindicato abrange qual setor. E o Mateus não para de crescer. Você pisca, tem uma loja aberta nova, tem cidade que você nem sabia que existia, que tem um Mateus. Né? Tem aquele ditado que fala assim, que todo interiorzinho tem que ter um comércio de Coca-Cola, uma igreja e mais uma coisa. Hoje em dia o Mateus praticamente é ponto de referência em São Luís em vários interiores. Né? É verdade. É verdade. Assim, continuando, as tuas atividades, como tu falou, a gente só para talvez encerrar essa questão do setor e tudo, são concentradas na questão das leis trabalhistas, mas assim, cuidando também, verificando os interesses dos colaboradores também, e a visão também não, e o lado também da empresa também. Isso, exato. A gente vê o direito do trabalho também muito da perspectiva da empresa, que não é uma coisa que você vê na faculdade. Na faculdade, via de regra, você vê o direito do trabalho do empregado. Assim como o direito do consumidor, naturalmente, do consumidor. Porque é difícil as pessoas saírem da faculdade e encontrarem esse nicho de trabalhar para a empresa, né, em si.
porque já é uma coisa que exige um nível de experiência maior, um nível de tato maior, especialmente uma empresa desse tamanho aqui. Então, isso também te dá uma formação assim, mais ampla, porque você vê os dois lados da moeda, né? Porque não é nem só uma questão, às vezes, de uma competição, de qual que é mais importante, mas é porque, às vezes, existem argumentos do lado da empresa que você tem que também ter consciência para você argumentar do lado do empregado e vice-versa. Sim. Você tem que saber os dois lados para ser um profissional competente, né? Interessante. E assim, a gente percebe que tu é leitor desde as tuas formaturas, das tuas formações. Então, a história tem muita leitura, direito também. Demais. E aí, como foi que surgiu esse João Pedro leitor? Como foi que isso se despertou na tua vida, esse interesse pela leitura? Sim, eu tive sorte que meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ele falava assim, olha, filho, eu jamais vou colocar limites para você, assim, em termos de, você quer um livro? Eu vou lá e te ajudo. Porque ele sempre reconheceu a importância da leitura. Quando eu era pequeno, ele pegava aquelas plaquinhas, né, para me ajudar a aprender a ler, aprender a falar. Eu confesso, assim, que eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li. Assim, eu ia te perguntar se tu tem lembrança, assim, do primeiro livro que tu... Mas, assim, eu desde criancinha sempre gostei muito de ler. Eu não era uma criança tão introvertida, assim, eu sou uma pessoa relativamente extrovertida, mas eu gosto muito de ficar, assim, no meu mundinho, né? Eu sou uma pessoa muito imaginativa. Então eu gostava, por exemplo, de ler um livro e ficava imaginando como é que esse personagem, ele tem barba, ele não tem barba, como é que é a cor do cabelo dele. Então, assim, às vezes tinha livros que tinham filme. Eu preferia ficar no livro porque eu imaginava o personagem da forma como eu queria. Eu lembro, assim, que um dos primeiros livros, assim, que eu li foi aquele do Percy Jackson. Sim. Acho que eu tinha uns 8, 9 anos, assim. Então eu lembro que eu lia e eu ficava acompanhando quando que saiu o próximo e tal. Foi uma leitura, assim, que me estimulou bastante. Mas de tempos em tempos eu perdi um pouco o ânimo. Eu lembro, assim, que um outro livro também que me marcou muito, porque eu vim de uma época que eu não estava conseguindo engatar a leitura, era aquele do Júlio Verne, que ele volta ao mundo em 80 dias. Assim, é um livro muito bacana, que fica a recomendação para qualquer um que queira começar a leitura, porque ele é um tipo de livro que eu chamo de livro Netflix, porque você termina um capítulo, ele já tem um gancho pro próximo capítulo, e você fica querendo saber, e aí, vai acontecer o quê? Aí você tá lendo... Eu adorei! Livro Netflix! Porque você tá ali... Gente, legal! Adorei. Inclusive, o meu livro favorito, ele é um livro Netflix, né? Você olha, você pensa, pô, é um livro imenso, eu nunca vou terminar de ler isso, eu achava isso. Que é o Conde de Monte Cristo. Inclusive, a gente tem aqui na biblioteca uma edição lindíssima. Isso. Era o meu sonho ter essa edição. Eu comprei ele no Kindle, assim, porque tava R$10, a edição de luxo tava 150. Tem disponível de graça aqui pra ti, na biblioteca. E eu confesso que eu tenho tendinite, então não conseguiria segurar o livro, porque ele é bem pesado. Mesmo, ele é enorme. Mas, assim, ele é um livro que você lê... Eu não dormia, porque, assim, é um livro que te prende de uma forma tão, assim, absoluta que você não consegue deixar de querer saber o que vai acontecer no próximo período. É difícil botar um limite, meu Deus, eu tenho que parar. Cara, porque ele é muito... É uma história clássica de vingança, né? Assim, de volta por cima, né? De volta por cima, de superação. Os personagens são muito bem construídos. Então, assim, você fica ali muito empolgado, torcendo por todo mundo. Você chora, você ri, você se apaixona ali no livro. É fantástico esse tipo de livro. E a leitura é uma habilidade muito vertical. Então, quando você tem o hábito de ler qualquer coisa, se ler um outro livro de uma área mais técnica, você já está calejado. Então, é importante sempre manter lendo, mesmo que seja uma coisa mais boba, assim, não tem problema. O importante é você manter aquele hábito, porque você pensa mais rápido, você tem uma imaginação mais fértil. É muito importante ter esse hábito da leitura, se não diária, mas pelo menos ali reservar um horário na sua semana para você sentar, desopilar e tal. Aproveitando a tua fala, assim, qual é o momento que o João Pedro lê? Assim, no final do dia, no início? Eu gosto muito, assim, de ler ou no ônibus, né? Assim, eu sei que faz mal pra minha vista, mas eu não consigo. Eu ia falar, mas... Eu sei. Eu confesso que eu também faço isso. Assim, eu adoro ler isso no ônibus ali, porque dá um sono, eu tô ali. Mas eu gosto muito de ler antes de dormir também, né? Porque, assim, a gente vive num mundo muito hiperconectado, acelerado. Eu gosto de tirar o celular ali e relaxar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de desacelerar, né? Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Então, a leitura, assim, é uma das poucas coisas que eu consigo fazer e realmente estar presente naquele momento. Eu, por exemplo, dificilmente consigo ver uma série, um filme, porque eu vou ficar agoniado, vou querer pegar no celular e tal.
mas na leitura eu consigo ele estar presente. Então, para mim é quase que terapêutico ler antes de dormir. E, assim, meu quarto, por exemplo, não tem uma iluminação boa para isso. Eu sei que eu tô danificando um pouco a minha vista fazendo. Investi no Kindle, assim, eu sempre fui muito fã desses leitores digitais, porque sua vista não cansa, e fica uma dica. Contrário de um tablet, não é uma tela de celular que tem ali, é como se fosse uma tela de um livro e você botasse uma mini luminária em cima. Pronto. Tanto que você desliga a luz, ele tá que nem a folha de papel, a mesma claridade e tal. Então é muito bom para ler. Eu ia falar assim, porque eu sou a leitora... Eu sou a leitora tradicional da moda antiga. Já fica uma deixa pra estar tirando onda com a minha cara. Mas eu sou a leitora mesmo do livro, do cheiro, da folha. Eu não tenho. E eu ia te perguntar, mas tu já até falou, a luz, isso me incomoda demais. Mas o Kindle, né, ele já é próprio. Tem uma adaptação, né? Pra essa... Exato. Pra E assim, cansar. ele é bom porque para ler para dormir é melhor você ler todo no escuro do que ter que deixar a luz do quarto ligada. É verdade. Eu tenho aquelas luminárias que prendem na página, né, que também ajuda, mas nem sempre dá certo. E como eu tenho muita dor no pulso, para eu ficar segurando o livro, às vezes a mão ali já tá doendo, especialmente quando é um calhamaço. Então, ainda esse livro pode ter 10 mil páginas que você não tá sentindo nadinha. Então, foi uma coisa que Mas ajudou. mesmo assim, tu é um leitor dos dois Das formatos. duas, duas, né? O livro Dos dois que- E não formatos. tem problema, né? Tá. Não, É. e eu gosto muito do cheiro do livro E- novo, assim, é muito Não, bacana. vai muito de acordo com a necessidade ali do Exato. momento. Do momento, e o que tem, é verdade. assim. Até porque para ler um Kindle no ônibus, assim, eu não tenho coragem, assim, pra vacilar na eu pego o papel mesmo. É de ver onde é que tu mora mesmo? É o ônibus que tu pega, gente, que horror, né? Mas é a realidade, gente. A gente tem que trazer a realidade mesmo. Sim. E sem contar também que o Kindle é facilidade de um livro com o volume do Conde, por exemplo, do Conde do Monte Cristo, que Sim. o exemplar que nós temos aqui, inclusive, são 2, é volume Sim. 1 e o 2, se eu não estou enganada. Isso, exato. Tu vai andar com 2 livros na tua mochila, né? Exato. Então, essa facilidade que o Exato. Kindle trouxe de, Uhum. né, de você carregar até várias... E pra mim, que eu faço direito ainda, é pra você andar com aqueles livros imensos na sua bolsa. Você tá que nem um corcunda no final do Só dia. o Vadimeco já ocupa. E aí, exato. No Kindle você tem o Vadimeco, você tem todas as matérias ali, até mais barato do que comprar. Você grifa tudo certinho, consulta. Isso é muito bom para esse pessoal que precisa consultar um livro com frequência, ajuda demais. Nossa. E aproveitando também, falando sobre tua formação, como é que tu concilia a tua leitura para a faculdade, para a tua formação e com os livros que tu gosta de ler, da tua preferência? Isso é uma pergunta muito boa, porque quando eu fazia história, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer essa separação. Porque muitos dos livros, eles eram acadêmicos, por assim dizer, mas eram livros muito legais de se ler. Então, eu não conseguia diferenciar se eu estava lendo para me divertir ou para estudar. Meu pai vivia dizendo isso. No final das contas, é tudo. É isso, a leitura é isso Sim. mesmo, a diversão com o desenvolvimento. O meu pai aqui, ó, costumava né? dizer a capa Legal. desse livro que tá muito bonita, tu não tá estudando, tu tá lendo pra se divertir. E na história tem esse ditado, que o livro bom, ele tem que ter a capa feia, né? Porque se ele é um best-seller, é porque ele não tem uma coisa muito boa pra contar. A gente tem esse preconceito, né? Uhum. Mas no direito, eu tenho muito essa perspectiva, assim, de que a leitura é vertical. Então, se eu tô lendo antes de dormir, eu tô deitado, eu não vou tentar estudar para nada acadêmico. É na sério. Eu vou ler para relaxar. Então, para estudar mesmo, tem que sentar ali na cadeira, na mesa específica, na luminária ali, para o seu cérebro entender. Sim. É muito importante a gente ter esses rituaizinhos, né? Por exemplo, uma coisa que a gente perdeu muito era que antigamente, para acessar a internet, você tinha um lugar, né? Você tinha um computador, quando você tinha em casa o Lan House, era quase como se fosse um templozinho da internet. Hoje em dia, o seu relógio tem acesso à internet, o seu celular, Tá tudo, se você não Até o consegue óculos ficar tá tendo longe. acesso à internet agora. Exatamente. Então é Tá importante a gente conectado. ter esses espaços delimitados, que é uma coisa que a gente perdeu. Verdade. mesmo. Internet de escada. Nossa, Sim. isso ainda na minha época, não. Que não podia Só atender a que é de ligação novo. que caía, Não né? podia usar, tô usando a internet. Sim. Enfim, vamos entrar no livro já? Podemos? Vamos sim. Uhum. Então, vamos lá. O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, dos autores David Graeber e David Wingrow. Eu acho que é assim, gente, mas vocês coloquem no Google, que aí ele dá como é que é. Aham. Eu acho que é assim a pronúncia.
pronúncia. Por que tu escolheu esse livro pra gente, João Pedro? Certo. Assim, ele é um livro que ele fala assim, um pouco da minha formação original, mas eu queria escolher um livro que eu tivesse pegado aqui na biblioteca para ler, né? E eu vi que é bem comum ainda as pessoas lerem esses livros de história, assim, que tentam pegar tudo, né? Tem o do Yuval Noah Harari, né? O Sapiens, tem outros, assim, também sempre são best-sellers. E hoje em dia também tem muito aqueles histórias para quem tem pressa, ou para quem tem 15 minutos. E assim, é uma coisa que é legal, porque democratiza o acesso do conhecimento, mas a gente tem que perguntar que conhecimento que é esse. E eu gosto muito desse livro, porque ele fala assim, ó, no começo, eu não estou tentando traçar a história de toda a humanidade. Eu quero responder uma pergunta e eu quero saber que momento da história surgiu essa pergunta e principalmente quando que a gente deixou de ter respostas para essa pergunta. Né? É uma pergunta super bacana que ele está falando, olha, quando que as narrativas da história se tornaram totalmente iguais? Assim, quando que a gente não consegue mais imaginar uma coisa diferente? E para ele isso é relevante porque a partir do momento que a gente não consegue oferecer outras respostas para essa pergunta, a gente não consegue mais imaginar o nosso lugar no mundo, exceto aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, por exemplo, quando a gente olha no passado, a gente provavelmente leu mais do que, sei lá, grandes gênios da humanidade. A gente leu mais do que Aristóteles, a gente leu mais do que o Platão, do que o Santo Agostinho. A gente é mais inteligente que eles? Provavelmente não. A gente leu mais do que, sei lá, os povos indígenas aqui do Maranhão há 600, 700 anos atrás. A gente é mais inteligente que eles? O autor fala que não. Por quê? Ele fala que naquela época, né, assim, os povos indígenas da época da colonização da América, e ele gosta muito de falar desses povos indígenas, eu acho que isso é importante, eles eram povos, por exemplo, muito diversificados. Né? Assim, não era uma única cultura indígena. Você tem mais variação só nos povos indígenas do Maranhão em termos de língua do que, sei lá, na América inteira, assim, entre o inglês e o português e o espanhol, assim, uma variação enorme. Ele traz o exemplo, por exemplo, né, de alguns povos indígenas do norte dos Estados Unidos que eles falam, cara, eles tinham uma cultura de debate tão avançada que quando os jesuítas ficavam lá, eles falavam, essas pessoas sabem discutir sobre qualquer coisa melhor do que os mais inteligentes franceses. E eles eram, assim, pessoas tão astutas que, inclusive, um dos argumentos principais desse livro, eu acho isso bacana, porque coloca, assim, nosso local, quanto continente América, na discussão do mundo. Ele fala, as pessoas que tinham contato com esses indígenas aqui, eles levaram esses relatos, né, para a Europa de novo, e era um tipo de literatura muito comum na Europa, essa literatura de aventura, né? Como se fosse Dom Quixote, essas coisas do tipo, essa literatura fantástica. Só que, né, como tinha censura, como tinha determinadas coisas, eles tinham que falar que isso era meio que uma peça, uma farsa, né? Mas para quem lia ali, ele conseguia ver nas entrelinhas que talvez eles estivessem contando uma história real, às vezes. Em um caso em específico, que era de um chefe indígena chamado Conde Aronque, ele tinha ideias tão interessantes sobre o que significava ser civilizado que isso influenciou dramaticamente pessoas da Revolução ou do Iluminismo francês, né, como Rousseau, como outros debatedores daquela época. Porque ele falava o seguinte, você chega aqui no meu continente, você tá fedendo, porque você não tem um costume muito de tomar banho, né? Já começo de conversa. Aí você diz que eu não sou civilizado, mas quando você vê alguém morando na rua, você não ajuda. Quando você vê alguém passando fome, você não ajuda. Quando você vê alguém sofrendo, você não ajuda. Que civilização é essa? Né? Porque, assim, as pessoas daqueles povos indígenas que eles estão falando, que agora me escapa o nome, os Wendat, eles tinham um senso de comunidade extremamente forte. Eles entendiam que liberdade, e isso é um conceito que para mim é valiosíssimo, não é você imaginar que você pode viajar. Por exemplo, hoje eu posso comprar uma passagem para Paris se eu quiser. Posso pagar? Não. Então eu não tenho liberdade para viajar para Paris. É importante a gente ter essa sacada. Liberdade é o que você pode fazer, não o que você poderia fazer. Entendi. Entendeu? Então, assim, o argumento dele é o seguinte, a gente precisa sair desse conceito de liberdade, aquilo de possibilidades infinitas, teóricas, tipo, você pode ser um rockstar, você pode ser um presidente, você pode ser um político, assim, a qualquer momento e ver, cara, o que eu posso realmente fazer?
Porque quando a gente delimita esse escopo, a gente pode olhar com mais carinho para a nossa sociedade, ver realmente o que a gente pode, o que a gente precisa mudar, né? Porque, assim, nós somos uma única espécie. A partir de que momento que a gente deixou de ver ali a pessoa que está sofrendo na rua como um irmão nosso, né? De não poder ajudar ela, né? Eu acho muito triste, assim, a gente chega no ônibus, a pessoa vai pedir dinheiro e a primeira coisa que ela tem que dizer é desculpa. Verdade. Desculpa por estar incomodando você, né? Assim, o meu silêncio vale mais do que, sei lá, o sofrimento do que a pessoa que está passando fome, que não tem onde morar, não tem onde banhar e tal. Assim, é uma noção que, para mim, isso não tem nada de civilizado, né? Mas para isso, né, para nossa sociedade de hoje, parece que essa é a única modalidade que existe. É você vive ali sozinho, você ganha o seu dinheiro sozinho, você tem a sua família no máximo, você morre fundamentalmente sozinho. A gente não tem mais uma comunidade, né? A gente não tem mais ali um espaço que a gente chega e debate no nosso bairro. E aí, gente, vamos consertar aqui o esgoto, vamos colocar um muro aqui, vamos fazer uma coleta de lixo seletivo. As pessoas não fazem mais isso. Verdade. Nem num condomínio, às vezes, as pessoas às vezes dão um trabalho de numa reunião de um condomínio. O síndico, às vezes, ele é mal visto. As pessoas não têm mais essa capacidade de se organizar. E ao longo de todo o livro, ele deixa claro de que quando a gente olha para o passado, a gente costuma olhar aquelas pessoas como primitivas. Aqueles povos da África, eles eram primitivos. Os povos indígenas eram primitivos. Mas eles tomavam escolhas todos os dias na vida deles extremamente conscientes. Mas a gente dificilmente toma uma escolha na nossa vida. A gente vai no automático, né? A gente acorda, banha, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, banha e trabalha. No automático. Será que no futuro as pessoas não vão olhar pra gente e ver que a gente que vivia sem tomar nenhuma escolha, que a gente que era realmente o primitivo? Verdade. Entendeu? Então é muito bacana esse livro, porque ele tá fazendo uma exortação pra gente a olhar pra humanidade e ver, cara, é bacana você ver que outras pessoas tiveram os mesmos problemas que você, que outras pessoas compartilharam dos seus sentimentos, que outras pessoas eram tão inteligentes quanto você. E de que aquilo que a gente vê como primitivo, na verdade, é uma falta de conhecimento da nossa parte, né? E de que a gente tem muita coisa a aprender com aquelas pessoas que a gente não quer ouvir ainda hoje, porque esses povos, muitas vezes, não estão no passado. Esses povos indígenas que eles mencionam, eles ainda estão vivos de uma forma ou de outra, né? Em uma determinada configuração, seja na riqueza ou na pobreza, eles ainda estão vivos. Só que as pessoas tendem a ignorar a existência deles para viver de uma forma melhor. Então, quando a gente pega essa narrativa muito grande da humanidade, ali, do começo até o final, a gente exclui basicamente 99% da humanidade. E uma coisa que a gente precisa ficar claro é que a gente está nesses 99%. Quando as pessoas fazem essa narrativa, tipo, do berço até o túmulo da humanidade, São Luís do Maranhão não está incluso. O Brasil não está incluso. A América, muito provavelmente, também não está inclusa. Quando as pessoas pensam na humanidade, elas estão pensando numa pessoa específica, né? A humanidade, essa história foi escrita pelo cara lá na Europa, em Paris, em Londres. Ele estava pensando nele, né? Essa história, por exemplo, de que é inevitável a gente chegar nesse ponto onde a gente chegou, né? Que as coisas não poderiam ser diferentes do nosso passado. De que a gente vivia lá como caçador-coletor, só sobrevivendo mais um dia, lutando. Tem gente que acredita, por exemplo, de que a gente lutava com dinossauro, como se a gente vivesse na mesma época, né? E, então, assim, é importante a gente ver que as coisas são muito diferentes. Te dar um exemplo. A agricultura, por mais que a gente, às vezes, não pense tanto como uma coisa fundamental da humanidade hoje, se bem que tem aquelas propagandas do agro é pop, né? A gente fala muito do agro hoje, né? Mas, assim, muitos historiadores, eles falam como se a agricultura fosse, assim, o divisor de águas da humanidade. Que surge a agricultura, aí você consegue comportar mais pessoas no mundo, só que, em outra medida, surge a desigualdade, surgem reis e líderes e cidades, mas ele dá inúmeros exemplos novos da arqueologia, da antropologia, de que existem cidades extremamente complexas em vários pontos do mundo que as pessoas não tocavam na agricultura. Só que, assim, pensa só, eles não faziam isso não porque eles não conseguiam agricultura, mas eles pensavam, isso vai me dar muito mais trabalho, e eles conseguiam enxergar com muita clareza que haveria a desigualdade. Então, assim, por que eu vou trabalhar mais, sem necessidade, para prejudicar o meu irmão se eu estou perfeitamente contente assim?
Então, assim, as pessoas tinham sacadas, né, fantásticas, e ver como que a arqueologia nos ajuda a ver isso. Por exemplo, ele pegava um sítio arqueológico enorme, que ele conseguia ver que era uma cidade, e ele não achava nenhum túmulo de um rei. Então, assim, ele juntava com outros estudos e via, não tinham reis naquela cidade, mas era uma cidade enorme. Então, eles tinham uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado de se organizar, né? Então, assim, a gente precisa pensar em novas formas de se organizar. Porque, assim, o mundo não é São Luís. Existem outros, como é que eu posso dizer? Outros países em que eles estão, talvez, avançando nesse sentido, né? Eu ouvi dizer que na China tem condomínios de 100 mil pessoas, num único condomínio. Como é que essas pessoas se organizam, assim, para a água deles? Porque, assim, é uma coisa que eles têm que pensar muito, né? Assim, de como organizar tudo certinho, de todo mundo receber, não ficar sem água, sem aquecimento. Mas é um hábito que, infelizmente, a gente perde, né? Junto com a falta da leitura, que te ajuda muito nisso, a gente perdeu esse costume, sabe, de se imaginar como um ator na nossa história. A gente é sempre o protagonista da nossa história. E cada pessoa que você vê na rua, ela tem pensamentos tão complexos quanto você. Ela tem os sonhos dela, tem as vontades dela, ela também tem a agência dela, né? De poder fazer uma história, de poder fazer política, de poder fazer uma diferença no mundo. Então, assim, a gente precisa se reimaginar o nosso lugar no mundo. A leitura é fantástica nisso. Não só livros de história. Sim. Livros de literatura, às vezes, tem mais coisas para ensinar pra gente do que coisas de filosofia, por exemplo. Concordo. E são super legais de ler, são super leves de ler. De você, por exemplo, hoje está muito comum ler aquela série de Casa do Dragão, né? Casa do Dragão. Você lê aquele livro, eu sou fãzaço, assim, eu já li todos, de todos do universo dele eu já li. E assim, você lê e você tem assim, cara, tem personagens que você acha que são terríveis no começo, mas tem uma razão dele ser terrível. Sim, Às vezes ele sofreu na infância, entendeu? Ele foi moldado, né, pra ter aquela postura ali, né? Exatamente. Só que assim, mesmo. As pessoas às vezes veem esse universo, por exemplo, como se todo mundo fosse ruim. Assim, são todos vilões, assim, não existem heróis, não existem mocinhos. Mas o que eu acho assim que é uma mensagem nesse livro, em toda a série de livros dele, que é muito assim, é que a vida é o que você faz dela, mas você precisa saber fazer. Por exemplo, tem muitos personagens que são bonzinhos, assim, em Game of Thrones, em Casa do Dragão, se torce por eles, são heróis. Mas eles são muito inocentes em não querer saber as regras do jogo que eles estão jogando. Sim. Então, assim, eles vão acabar falhando, e por eles não quererem tomar essa responsabilidade, né, acaba que tem consequências desastrosas por essa falta de agência no mundo deles. Por exemplo, em Game of Thrones tem o Ned Stark, né? Logo no começo, assim, um spoiler pra quem não viu, assim, né? Todo mundo dá várias dicas pra ele, se mexe, acorda aí, ele não quero, eu sou muito bonzinho. E assim, gera uma série de tragédias o fato dele ficar parado sem fazer nada. Então é importante a gente acordar, né? Assim, ter esse contato com ideias tão bacanas, assim, ver o cara que ele estudou a vida inteira para escrever um negócio desse, teve um apreço em escolher essa palavra ao invés daquela, sabe? Eu acho bacana, assim, eu sinto que eu tô conectado com várias outras pessoas quando eu leio um livro, assim. Eu ia te falar isso, assim, porque eu até marquei aqui que os Davids, né, que são os autores do livro, um é antropólogo e o outro é arqueologista. Então, eles se encontraram, né, e decidiram desenvolver. Sim. Então, o livro, ele tem essa pegada de história também, mas na tua fala, e enquanto desenvolvimento das sociedades e tudo, para a gente chegar nesses pensamentos e movimentos que a gente tem hoje e tudo, ele traz essa questão também da sociologia, né, das ciências sociais, junto com a história, junto com o que mais, com tecnologia também, porque a gente tem um costume de pensar que tecnologia algo avançado. Isso, mas tecnologia para aquela época também eram as ferramentas e as... né? Enfim. O papel, como a forma que a gente conhece hoje, é uma tecnologia assim, absurda. Verdade. Assim, por exemplo, a gente não é imensa, mas, por exemplo, a domesticação de um cachorro é uma tecnologia. A domesticação da vaca, do cavalo, isso são tecnologias. Pensa só, a mandioca, a gente conhece muito aqui no Maranhão. A mandioca é venenosa se você não tem o cuidado com ela. Imagina como que foi o trabalho para você descobrir
como fazer ela deixar de ser venenosa. Uhum. Aí tem uma piadinha que fala... As pessoas morreram. As pessoas morreram pra se descobrir. Essa é uma piada... Esse é o ponto que... Essa é uma piada muito interessante, né? Porque você tem que lavar ela, acho que é 7 horas. É um número específico. Deixar de molho um tempo. Aí tem uma piada que diz assim, imagina o cara lavando por 1 hora, ele morre. 2 horas, Por 2, 3, então... Mas se você for ver na realidade, além da piada, ninguém morreu. É. Porque as pessoas são inteligentes, assim, sabe? As pessoas que descobriram a domesticação da mandioca, elas tinham sacado, assim, de fazer as coisas com cuidado. Porque isso é uma coisa que a gente não... Assim, a gente vê isso até como místico, como uma viagem. Mas a gente não tem mais o contato com a natureza, por exemplo. Então, essas pessoas que têm esse contato, ela ouve coisas que a gente jamais vai conseguir ouvir, entendeu? Assim, a gente tem o nosso alarme para nos acordar. Mas aquelas pessoas, por exemplo, elas sabem que quando um pássaro canta, tá na hora delas acordarem. De que quando, por exemplo, ela vê uma ave indo para uma direção que vai chover. Então, assim, a gente perdeu uma série de conhecimentos que é fundamental para a gente como nossa espécie. Porque apesar de a gente ter mais conforto hoje, essa não é necessariamente a forma mais natural da gente viver. Até por isso que, por exemplo, a gente sempre é exortado a fazer atividade física, a correr, porque a gente hoje é muito inclinado a levar uma vida sedentária. É uma vida que, apesar da gente viver mais, é por conta da medicina, mas a gente vive mais, e se não tomar cuidado, a gente vive mais, mas sem qualidade de vida. Sim. Cheio de doenças, né? Diabetes, o câncer. Então, assim, talvez, né, a forma de vida da humanidade deveria ser outra, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais ativa e mais em contato com o mundo que a gente vive, né? Sobre essa questão das áreas de conhecimento, são áreas muito paralelas. Por exemplo, a graduação de sociologia, de antropologia, de ciência política hoje é igual. Né? Em boa parte das faculdades é uma só. A arqueologia, muitas vezes, aqui na UFMA, por exemplo, a arqueologia está ligada com a história, se vê ela no curso de história. A gente tem um laboratório fantástico de arqueologia no Maranhão, que está fazendo assim, descobertas muito bacanas assim, a nível mundial. Né, vem arqueólogos famosíssimos no mundo visitar os nossos sítios de pesquisa, porque mostra que apesar de a gente, quando pensar em civilização indígena, a gente pensa talvez nos incas, nos maias, nos astecas, que tiveram aquelas cidades imensas, que não é porque a gente não teve cidades no Maranhão que a gente não teve civilização. Então, assim, você via civilizações complexas que pegavam água e viviam como se fossem palafitas, né? Assim, isso, obviamente, diferente. E elas tinham sistemas de troca, de comércio, assim, que seriam totalmente revolucionários para a gente. Né? Tem um trabalho de antropologia famosíssimo, né, que é um dos fundadores da antropologia, chamado Argonautas do Pacífico, que foi um cara que ele ficou preso entre as 2 guerras mundiais, numa ilha do Pacífico, porque ele era de uma nação que não podia transitar mais ali, né? Então o barco não podia buscar ele. Quando ele voltou, ele escreveu, cara, o que eu vi ali deixava a Bolsa de Valores de Londres no chinelo. O sistema que eles usavam para comercializar uma concha era uma coisa assim surreal, entendeu? Legal. Então a gente naturaliza muita coisa que é fascinante. A gente não olha mais a beleza no mundano, né? Verdade. Na sua essência, né? No Sim. seu... E é perfeito no que diz também respeito a essa conexão do livro com o passado e para a gente entender o futuro, assim. Como que seria para ti trazer na tua fala essa conexão, assim, que eles falam, enxergam para a gente? Assim, eu acho que eles falam algo mais ou menos nesse sentido, logo no final do livro, de que aquilo que a gente conhece tradicionalmente como história é uma série de mitos. E o mito não quer dizer uma mentira, mas o mito, por exemplo, é uma narrativa que parece verdade. Pode ser verdade, pode não ser. Por exemplo, qual que é o nosso mito hoje? A ciência. É uma mentira? Não é. Mas se alguém chega e diz assim, olha, se eu botar um garfo na tomada, você vai tomar um choque. Eu não estou vendo o que está me dando choque, mas eu vou acreditar porque alguém está me dizendo que eu vou acreditar. Sim. Mas há 500 anos atrás, alguém poderia dizer, mas tem um espírito da eletricidade que vai te dar um choque se você fizer isso. Ele também iria acreditar. Mas é preciso que a gente se liberte dessa mitologia de que a gente está caminhando para um local inevitável, né? E pense urgentemente em formas diferentes de se organizar. Até porque, assim, de certa forma, a nossa vida aqui na Terra tem tempo. Não só na nossa vida natural, mas, por exemplo, a gente vê as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul,
né? Muitos estudos falam que, infelizmente, a tendência é acontecer no Maranhão, né? A gente vive numa ilha. Então, assim, é importante a gente ter essa chacoalhada de não esperar a bomba estourar para poder consertar. Então, assim, se já tem alguém dizendo isso vai acontecer em São Luís do Maranhão, por que que ninguém está se movimentando? A gente vai esperar acontecer, né? Então, é importante a gente ter contato com a história, porque, assim, imagina o seguinte, o que é não ter conhecimento histórico? É que nem você chegar para um cara na Idade Média e pedir para ele imaginar um alienígena, tipo um OVNI. Ele não tem a ferramenta para imaginar um OVNI. Entendeu? Ele não vai conseguir imaginar. Então, se você não tem um conhecimento histórico, você não consegue imaginar o seu lugar no mundo, o que você poderia fazer diferente, Sim. se você está sofrendo uma injustiça, se você poderia corrigir essa injustiça, e principalmente, para onde você está indo, né? Tem aquela frase do Alice dos Países Maravilhas, que se você não sabe para onde você está indo, todo lugar está ótimo. Mas às vezes não está ótimo, entendeu? Às vezes 9 de cada 10 lugares que você está indo não é muito legal, não. Verdade. E assim, tu trouxe que no livro ele deixa um questionamento, assim, ele traz essa resposta ou ele deixa o leitor refletir sobre essa problemática? Como é que funciona? Ele traz algumas, por exemplo, descobertas, mas ele não dá uma resposta, por assim dizer, definitiva, porque a pergunta central do livro é saber a origem dessa pergunta, né? Quando que surgiu a história da desigualdade? Por que ele está falando o seguinte? Esses conceitos, depender de quem está falando esses conceitos, podem significar uma infinidade de coisas. Desigualdade significa você ganhar R$1.000 ou ganhar R$1.000? Quer dizer, igualdade seria isso? Não. O que ele está falando, mais interessante do que a gente se concentrar em desigualdade, que é um conceito que, inclusive, é muito novo, é da época da ONU, praticamente de 1940 bolinha, é mais importante a gente pensar naquilo que eu falei para vocês, da liberdade enquanto possibilidades concretas, entendeu? Porque, assim, é como ele falou, em determinado ponto do livro, chega o Conde Aron que fala para o seu interlocutor francês e fala o seguinte, o cara que está passando fome na rua, lá em Paris, onde vocês moram, ele pode, sei lá, comprar uma casa? Não, porque ele está passando fome. Ele pode comer uma comida sem roubar? Não, porque ele está passando fome. Então, a menos que alguém dê algo para ele, ele não tem liberdade alguma. Então, assim, é importante você ter essa consciência, né, de você entender que o que a gente tem que fazer é expandir as possibilidades concretas e não vender sonhos. Por exemplo, nos anos 90, todo mundo achava que ia ser o novo Nirvana, né, ia pegar os seus amigos numa banda de garagem, virar uma estrela do rock, né? Então, assim, tem uma razão das pessoas venderem esse sonho pra gente comprar a marca do Nirvana, comprar uma guitarra, entendeu? Mas, por exemplo, hoje em dia, todo mundo fala em empreendedorismo, e é muito bacana a gente ter esse conhecimento do empreendedorismo. Mas a gente precisa avaliar o que é ser um empreendedor. Né? Assim, todo mundo precisa ser um empreendedor. Assim, a gente precisa desmerecer o funcionário público, por exemplo, que está trabalhando em prol do nosso coletivo. A gente precisa, por exemplo, falar que você vai viver sozinho. Porque assim, o discurso do empreendedor é o discurso de você consegue sozinho suas coisas. Sim. Mas a gente mora sozinho? Não. Você aprendeu a ler sozinho? Não. Quando você era criança, alguém não cuidou de você? Sim. Então, assim, é importante a gente não cair na narrativa individual. A gente não faz absolutamente nada sozinho. Pensa só, para você sair do trabalho, você precisa entrar num carro ou num ônibus que foi construído por uma série de pessoas. Se for num ônibus, tem que ter um motorista, tem que ter a pessoa que está fazendo a manutenção do ônibus. Para você comer, alguém plantou aquela comida, fez aquela comida. Então, assim, a gente precisa pensar em narrativas que, sabe, nos façam ver na humanidade irmãos. Sim. Né? A gente vai ter as nossas brigas, a gente vai ter as nossas disputas, mas hoje em dia a gente está tão avançado que com 2 botões ali que a gente aperta, a gente extingue a humanidade com uma bomba nuclear. Né? Então a gente precisa, mais do que nunca, entender que a gente não está brigando mais com pau e pedra. A gente está brigando assim, com armas muito perigosas e precisa lutar pela paz, assim, lutar não só por uma paz, por exemplo, nominal. A gente precisa lutar por uma paz em que as pessoas vivam felizes, vivam tranquilas, que possam buscar a realização dos seus sonhos. E não somente, a gente não está em guerra e está de boa, não tem mais ninguém morrendo de fome, entendeu? Entendi. Então, eu acho que esse livro ele é bem importante
não pela resposta, mas por ele trazer uma pergunta que desfaz as narrativas mais comuns que a gente vê nos livros. De que é assim, você tem o progresso, essa ideia do progresso é uma ideia perigosa. Por quê? Quem que está dizendo, sim, quem que está definindo o que é progresso? É você ter o celular mais top do momento? É você ter o celular com maior tela, a internet mais rápida? Do que isso serve? Entendeu? Isso te torna mais feliz? Sabe? A gente está mais avançado do que antes. É difícil dizer. Entendeu? Mas o problema é que essa ideia do progresso muitas vezes gera frutos que não são legais. Em determinado momento do livro ele fala uma ideia que pra gente é muito assim, pacífica na história. Que, por exemplo, o nazismo, que a gente considera às vezes o maior mal assim, da humanidade, ele é fruto do progresso. Os caras estavam fazendo ciência ali, né? Era uma ciência do mal, mas eles não estavam tirando um coelho da cartola. Eles eram humanos, né? Tem uma autora, que é a Hannah Arendt, que ela fala que eles eram absolutamente normais. Eles não eram monstros, assim, como histórias de crianças, assim, sabe? Eles não eram todos psicopatas. Existiam alguns, com certeza. Assim, eles estavam obedecendo ordens boa parte do tempo. Então, assim, a gente precisa apagar essa ideia do progresso da cabeça para não repetir mais esses eventos, né? Porque eles poderiam dizer na cabeça deles, a gente está fazendo esse experimento cruel aqui, mas é para avançar a ciência. Na cabeça deles, eles estavam fazendo bem para a humanidade. Certo. Era só uma coincidência de que a humanidade era apenas eles, entendeu? É isso. E a visão torta que eles tinham do que era certo, né? Exatamente. As pessoas têm essa mania de achar que Exatamente. o meu é o certo. Tem até uma fala que, por exemplo, é a minha verdade, não a sua, você fica com a sua verdade. Então, existe duas verdades? Quantas verdades existem? O que é verdade hoje em dia deixou de ser o conceito da verdade como pura? Exato. E é importante a gente ter mais cuidado com essa narrativa, assim, no sentido de ter um apreço, em saber se expressar, em saber entender uma ideia um pouquinho mais difícil, e não é só aceitar o que as pessoas dizem pra gente e pronto, acabou. Concordo. Entendeu? Então, assim, é importante a gente ler pra ter esse apreço pela linguagem, porque assim, imagina só, tu fala azul e eu falo verde, a gente pode estar falando da mesma coisa, é aquele verde água, né? A gente muita gente chama de verde. Mas assim, é importante a gente entender que dificilmente eu tô falando a mesma coisa que você, que a gente não tá se entendendo. Entendeu? Então, às vezes, você pode estar querendo me enganar, tô achando que você está aqui com a melhor das intenções. Porque eu não tenho esse cuidado, esse trato para poder criar as minhas próprias ideias, né? Então, assim, até você ter a sua própria ideia, né? Você tem que ler muito. E não tem nada de errado você ler muito para ter sua própria ideia. Tem aquele ditado que você enxerga longe porque você está no ombro de gigantes, né? Então, assim, é importante a gente ter esse trato em se auto-aperfeiçoar nesse sentido. Felizmente, não gosto de dizer que isso é cultural, porque eu não acredito nessa definição de cultura. Tem muita gente que diz que o brasileiro não tem cultura de ler, né? Mas, por exemplo, por que o brasileiro não tem cultura de ler? Começa lá do preço do papel. O papel está muito caro hoje em dia, o livro é muito caro. Quem que consegue comprar um livro? Por isso que é muito bacana essa iniciativa aqui de ter uma biblioteca, de divulgar a leitura. Para mim, eu achei incrível, assim, eu queria que tivesse infinitamente mais daqueles faróis do saber, né, em todo o bairro, porque é muito bacana você dar a possibilidade de transformar, assim, o mundo para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso, com uma leitura, né, assim, às vezes uma leitura muda completamente a visão de mundo de uma pessoa, né, e toda leitura ela está relacionada com filosofia, ela está relacionada com política, mesmo da coisa mais banal possível. Não, como tu falou, às vezes um livro, uma história de ficção tem muito o que ensinar pra gente. Assim. Sim. É impressionante o mundo de informações e conhecimento que um livro pode carregar. Sim. Eu fiquei impactada e a maior parte do tempo do programa aqui, né, a aula, professora. Exatamente, eu fiquei assim, nossa senhora, eu tô dando uma aula aqui. Professor aqui, João Pedro. Eu ia buscar ler meu caderno e começar a anotar aqui. Nada, gente, é tudo muito bem nutrido e passado aqui pra gente. Então, a ideia mesmo que tu traz na tua fala do próprio livro é que algumas respostas
a gente busca no passado, né? E Sim. que você se movimente e não aceite tudo muito, Uhum. né? Vá buscar também entender. Eu acho que pra Sim. gente conhecer é entender, é ler, Sim. né? Eu fiquei muito curiosa, eu ainda não li o livro Despertar de Uhum. Tudo. Eu li o Sapiens, Uhum. que também é uma pegada assim também de desenvolvimento, mas ele Sim. traz muitas essa questão mesmo de sociedade, de modo de Uhum. vida, das tecnologias. Esse ainda não, mas eu fiquei Sim. muito, muito curiosa. Pela tua fala, eu fiquei encantada. Eu também Sim. fiquei muito interessado em saber. Infelizmente, estamos caminhando para a reta final. Eu Se eu vi, o pudesse, tempo a gente- passou muito rápido, Muito rápido. Parece que a gente começou ainda agora, 5 minutos atrás. né? E aí a gente queria te agradecer por aceitar nosso convite, por Demais. transmitir esse conhecimento através dessa leitura do nosso Sim. livro e de outros. E a gente queria que tu deixasse também agora uma mensagem, um recado, enfim, vai ficar à vontade. Gente, assim, eu confesso que não consigo deixar nenhuma frase assim, mas eu queria deixar para vocês o parabéns, assim, eu acho genuinamente uma proposta muito importante o Clube do Livro, a própria existência da biblioteca, com todos os cuidados que tem ali na organização. Por exemplo, eu fui brincando com a Suiane, que eu não preciso nem olhar o catálogo, eu sei de cabeça onde está o tal livro, porque é organizado de uma forma muito lógica, assim, tudo muito bem pensado, né? Então isso é muito bacana. A leitura é importante, você não precisa, sabe, ser um alto executivo para ser um cara muito leitor. Inclusive, assim, vou ficar aqui de recomendação de um filme, que me tocou muito, que vai muito nesse sentido. O nome do filme chama-se Dias Perfeitos. É de um zelador de banheiro no Japão, entendeu? Assim, que ele simplesmente é um filme muito tranquilo, não vai ter nenhuma reviravolta, não vai ter nenhum choque. É só pra ver, assim, o quanto que é legal ver uma pessoa que tem beleza, que vê a beleza, assim, em coisas do dia a dia. Sim. Ele tá vendo aqui andando e tem uma árvore que tá linda, ele vai lá e tira uma foto. E vai lá e imprime num senhorzinho a foto dele pra guardar. E todo dia ele chega em casa, lê o livrinho dele tranquilo, e bota a música que ele gosta e ouve. Então, assim, é pra você ver. Ele encontrou a felicidade dele em situações em que pra nós a gente poderia pensar, cara, é degradante, ele tá lavando banheiro, entendeu? Ele faz isso, né? Poxa, como é que ele é feliz? Mas a felicidade dele é algo que ele conseguiu construir. Talvez eu e você, a gente não consiga encontrar a felicidade nele. Mas é importante você ter essa inspiração de que a sua felicidade pode estar logo ali numa estante cheia, entendeu? Ali um tocador de MP3 ali, tá ótimo. Xicarazinha de café. Olha que não tinha um recado pra deixar, isso aí serve como recado, né? muito. Faz a gente refletir. Demais. João Pedro, como o Emerson falou, te agradecer. E o convite veio muito nessa perspectiva também, porque a ideia do podcast é esse, a gente divulgar mesmo os nossos livros, falar sobre a importância do Espaço Maria Firmina dentro do Grupo Mateus, um mundo de riquezas ali disponível pra gente a qualquer hora, a qualquer momento. Claro que tem uns livros que saem mais, que aí tu precisa reservar, mas tá tudo aqui à nossa disposição e é maravilhoso, é um projeto muito inovador. A Biblioteca Maria Firmina dos Reis é a primeira biblioteca corporativa do Norte e Nordeste. E não é só porque eu trabalho aqui no Chico, mas assim, é uma biblioteca que eu particularmente nunca vi assim, algo tão organizado. Todas as edições são edições de luxo, muito bonitas tal. Né? Assim, são coisas, por exemplo, eu lembro que eu peguei um livro para ler, ele tinha acabado de sair, eu nunca tinha ouvido falar, e foi um livro assim estratosférico para mim, é Tia Vengura o nome. E assim, pra mim, existia antes e depois desse livro, eu só tinha ouvido falar na biblioteca. Todo dia eu abro, eu olho novos livros no catálogo. Assim, eu vi lá, achei ele muito doido, peguei, foi super legal. Massa, então parabéns, isso. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, participar do podcast, falar de coisa legal, de forma leve, que é isso, leitura é isso, né? E que no final acaba desenvolvendo a gente, envolvendo. Eu vou deixar, a gente fala muito. Então, é isso. Se você
ficou interessado em conhecer um pouquinho do livro Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, ele está disponível na nossa biblioteca. Inclusive, a gente tem 2 exemplares dele. Então, pode vir, faz a reserva, pega emprestado e viaja aqui nesse mundo de conhecimento. História, muita história, né? Muita história, antropologia, arqueologia. E te liga também no episódio, que daqui a pouco vai estar disponível no canal oficial do YouTube do Grupo Mateus. Segue também o nosso Instagram. @unimateusoficial. Lá a gente divulga todos os episódios, divulga a nossa universidade corporativa como um todo, nossos projetos, inclusive o projeto que o João Pedro participou como do estagiário, a gente divulga lá quando tem a nova abertura de turmas. E é isso. Para finalizar, nossa frase... Você tá conectado? Porque a Uni tá on. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde.